O que é o TOC? TOC é uma sigla para transtorno obsessivo compulsivo. Então, a gente está falando de um transtorno que é marcado por crises recorrentes em que a gente tem a presença de obsessões e de compulsões. Esse transtorno é um transtorno de ansiedade. E as pessoas que têm TOC, que sofrem de TOC, são, no geral, pessoas com um nível de ansiedade muito elevado. Agora, a gente não pode confundir mania com TOC. Então, a pessoa que tem uma mania de, antes de sair de casa, checar se as portas estão fechadas, se as janelas estão fechadas, mesmo, por exemplo, que todo mundo já tenha falado que fechou, isso não significa TOC. TOC, a gente está falando em que há a presença de compulsões e de obsessões que são frequentes. A gente está falando de um comportamento e de um nível de ansiedade que acontecem sempre, eles são recorrentes e frequentes. No TOC, há a presença de pensamentos obsessivos que podem ficar ali só no nível do pensamento ou que podem se transformar em comportamentos. Os comportamentos têm a ver com uma tentativa da pessoa de se livrar daqueles pensamentos obsessivos. E esses comportamentos vão se transformando em rituais. E rituais cada vez mais frequentes. Então a pessoa ela vai tendo um conjunto de rituais que ela precisa fazer na tentativa de se livrar ou de evitar aqueles pensamentos obsessivos. E esses pensamentos, na maioria das vezes, eles têm a ver com algo ruim. Algo ruim que pode acontecer com alguém, que pode acontecer com aquela pessoa. Então são pensamentos muitas vezes relacionados a uma tragédia, à morte, a ela não ter um bom desempenho em alguma situação, por exemplo, não ir bem na prova. Então há algo que ela tenha culpa também, então ela pensar que ela está com ciúmes de alguém, com inveja de alguém e desejar um mal para essa pessoa. Então, a maior parte das vezes, esses pensamentos que a pessoa tem são pensamentos considerados para ela trágicos, ruins, né, maléficos, e ela fica com eles e ao mesmo tempo tentando se livrar deles. E no geral, que tipo de pessoa, ou que características a pessoa que desenvolve o TOC tem? O que é observado? É observado que essa pessoa geralmente é uma pessoa bastante controladora, bastante exigente e que não aceita falhas. Ela tem um desejo de perfeccionismo com ela mesma, inclusive, né? E é muito difícil para ela lidar com o que deu errado, com o que falhou. Então a luta da pessoa que tem TOC é uma luta muito dura, porque ela vai tentando controlar a ela mesma e a vida para que falhas não aconteçam, para que coisas ruins não aconteçam, para que o seu desempenho seja sempre bom, para que seja sempre num nível muito alto. Então, na verdade, ela vai tentando controlar a vulnerabilidade da vida. Há muito desgaste e muito sofrimento para a pessoa que tem TOC. Desgaste porque ela precisa ir fazendo esses rituais e ao longo do tempo a tendência desses rituais irem aumentando. Ela precisa intensificar os rituais e aumentar a quantidade de rituais para que ela possa ter esse controle que no fundo não existe, né? E é sofrido porque é uma luta inglória. A possibilidade de não haver falhas, de não haver erros, não existe. A gente ter o controle sobre a vida, no sentido de evitar doenças, de evitar que males aconteçam, também não existe. Então é uma luta muito desgastante e muito sofrida, porque essa tendência da pessoa de querer a perfeição, de querer estar sempre no seu máximo desempenho ou no controle da realidade, é uma luta impossível. E nós vivemos hoje num mundo em que há uma exigência da perfeição, não é? É a exigência do corpo perfeito, do alto desempenho nos estudos, no trabalho, a exigência de uma felicidade. Então, para a pessoa que tem TOC, essas
exigências são muito mais difíceis. Se a gente fala aqui que essas exigências de perfeição são difíceis para nós, essas exigências sociais, imaginem para uma pessoa que tem toque. E o toque, ele precisa de tratamento. Então, alguém que esteja apresentando comportamentos e pensamentos obsessivos há um tempo, e há um tempo eu não estou falando de uma semana ou de um mês, eu estou falando de meses ou até de anos, essa pessoa, ela precisa de tratamento. Caso não haja tratamento, e em tratamento eu estou falando de psicoterapia, em alguns casos também há necessidade de uma intervenção psiquiátrica, caso não haja o tratamento, a tendência é que os rituais eles vão aumentando e que a vida da pessoa vai ficando cada vez mais restrita, que a sua liberdade para estar no seu trabalho, na sua escola, nas suas relações, ela vai ficando cada vez mais comprometida. Então, o toque precisa ser cuidado. E a ideia da terapia, para quem tem toque, é conseguir entender ali junto com a pessoa as dificuldades que ela tem de lidar com a vulnerabilidade, essa necessidade que ela tem da alta performance, do perfeccionismo, a dificuldade de lidar com a falha, né? E construindo junto com ela a possibilidade de ser um pouco mais flexível com ela mesma, aceitando as suas faltas, não se exigindo tanto, né, essa alta performance, o alto desempenho, e flexível também com a vida, com as pessoas, com a vida, considerando que as pessoas também falham, que a vida é falha, que nós temos faltas e que nós somos vulneráveis. Caso você tenha alguma sugestão, alguma dúvida, queira apresentar algum tema para a gente conversar, escreva para mim. A gente se vê no próximo vídeo.